Olá, seja bem-vinda ao canal Conhecer para Transformar. É um espaço para conversarmos e refletirmos sobre a dimensão espiritual de nossa existência. Aqui, a nossa proposta é para juntos ampliarmos conhecimentos e nos conscientizarmos cada vez mais da nossa jornada evolutiva e de nossa sagrada tarefa como centelhas divinas que somos, que é atingir o grau crístico, a união divina com o princípio sagrado ou Deus. Este é o terceiro episódio do livro Nos Planos da Morte, de Oswaldo Polidoro. Só relembrando que nesse ano nós estamos visitando toda a grande obra de Oswaldo Polidoro aqui no EPED 2024. EPED é Espaço Permanente para o Estudo do Divinismo ou Divino Monismo. Esse é o 11º livro que trazemos aqui. Nós já vimos outros 10 livros, pessoal. Todos esses episódios estão disponíveis aqui no canal para você acessar, curtir e indicar para os seus amigos. Então, vamos ao terceiro episódio do livro Nos Planos da Morte. Esse livro, como eu já disse nos outros episódios, nos traz histórias reais de espíritos desencarnados e encarnados, as suas relações, as suas questões com a justiça divina, em função de seus atos praticados contra o próximo, bem como seus apegos às idolatrias, dogmas e aos rituais exteriores. Eu fiz um recorte que privilegia as responsabilidades que temos quando nossos atos atingem a coletividade. Por isso, eu convido você a baixar o livro, esse livro que está aqui, no portal Conhecer para Transformar, ou pedir pelo WhatsApp 911 32 0077. Olha como ele está marcadinho aqui, tá vendo? Você vai fazer outras marcações, porque você pode encontrar outros recortes super interessantes. Vamos voltar ao nosso caso? Nosso protagonista é o Teodoro, encarnado, que junto com seu pai Bonifácio, que está desencarnado, trabalha nos planos espirituais em resgate de espíritos sofredores. Já vimos que a história se inicia com o desencarne de Bonifácio, que deixa uma viúva, a Catarina, e seus 2 filhos, Teodoro e Anita. No segundo episódio, nós vimos toda a preparação de Teodoro para iniciar sua missão mediúnica. Terminamos aquele segundo episódio com Teodoro e o pai resgatando o espírito Jonas. Quem era Jonas? Em suas próprias palavras, um clérigo inquisidor, severo, que junto com Bonifácio, em encarnações anteriores, perseguiram, torturaram e mataram os seguidores do verdadeiro Cristo, aqueles praticantes das mediunidades, sendo que Teodoro tinha sido uma das vítimas de Jonas e Bonifácio. Vimos, então, como nos emaranhamos uns aos outros nas diversas encarnações e como isso tem consequências, nos ajudando ou atrapalhando na evolução espiritual. E eu terminei o segundo episódio prometendo trazer algumas colocações que o pai de Teodoro fez acerca das nossas responsabilidades individuais e responsabilidades coletivas. E a primeira colocação é: estamos ligados pela engrenagem dos fatos e da lei, havendo necessidade de melhora geral, para que todos consigam avançar sem outras dificuldades. O que não pode ser, no entanto, é que alguém fique atrás, sem as devidas atenções por parte dos demais parceiros de falta. Então, só lembrando o que a gente já disse, vivemos em sociedade, em conjunto, e estabelecemos relações individuais e coletivas. E este é o cenário de nossos movimentos na encarnação. Todos nós nos influenciamos mutuamente, e isto cria elos, ligações para o bem e para o mal. E aqui a gente chama atenção para o fato de que nossa responsabilidade é muito maior quando a gente desvia alguém do caminho correto, quer seja material, quer seja espiritual. Se errarmos em conjunto devemos fazer os devidos ajustes e reparos, para que depois cada um siga o seu caminho. Ninguém prossegue sem ajudar na encarnação ou no plano espiritual o companheiro de erros conjuntos ou que ajudou a errar. Aqui vale aquela máxima, né? Ninguém para trás. Então, que a gente tome muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, com os exemplos que nós somos para o mundo, porque a conta chega para premiar ou para forçar os resgates obrigatórios, tá bom? Pausa para a reflexão de todos nós. Que exemplo sou eu no mundo?
É uma pergunta que todos nós devemos fazer. A segunda frase que a gente vai trazer aqui é sobre o perdão. Ele fala assim: o perdão entre as partes, lembre-se, coopera com a justiça, mas não lhe tolhe a função, porque não elimina as causas. A grande questão é não criar caso, é evitar os erros. Erros valem apenas como desarmonias. Olha que interessante, o fato da gente perdoar alguém não implica que o erro vai ser eliminado. O mal já foi feito, é uma realidade, né? Eu vou continuar com a mensagem dele e depois eu volto nesse assunto, tá bom? Ele fala assim: sem perdão entre irmãos, não é possível haver melhora geral. E como sem compreensão não pode haver o indispensável perdão, eis aí que devemos trabalhar pelo esclarecimento. Esclarecimento é o nosso objetivo aqui no EPED 2024. Gente, o perdão não é para o outro, o perdão é para quem perdoa. É muito exaustivo sentir mágoas, raivas e ódios. Enquanto nós estamos presos nesse sentimento, nós nos comprometemos vibracionalmente, nos mantemos vinculados ao outro, podendo inclusive prejudicá-lo mesmo sem ter intenção. Então, o perdão liberta aquele que perdoa, mas não tem o poder de anular os mecanismos de ajustes da justiça divina, porque o feito está feito e precisa ser reparado. Continuando nossa história, Jonas, depois de resgatado, vai estudar e trabalhar no plano espiritual, vai se despojar dos seus dogmas e idolatrias que ainda trazia e começa a trabalhar no resgate de espíritos que erraram doutrinariamente, como ele, em qualquer religião. Em uma das sessões da senhora Alzira, o pai de Teodoro explica que ele próprio, Bonifácio, por ter sido um corruptor da verdadeira doutrina de Jesus, tinha ainda muito que ajudar. Ele tinha saído de planos trevosos e tinha agora como missão reunir alguns desses espíritos que erraram com ele, fazendo-os reencarnar em boas condições para poder ir subindo em direção a melhores céus espirituais, E ele contava, então, com a ajuda do Teodoro e da Alzira, e ele disse assim: olha, as suas orações e trabalhos muito me auxiliam. Eu tenho trazido aqui alguns elementos para vocês doutrinarem, elementos de que necessito, porque foram companheiros de crimes e faltas. E a ajuda desta vez seria dada na sessão espírita, na casa da senhora Alzira, para onde ele levou um espírito que havia errado muito na prática mediúnica, porque ele tinha sido um grande feiticeiro. O espírito vinha esbravejando, ora suplicando preces, ora se revoltando contra os que estavam ajudando. E ele havia utilizado os dons mediúnicos para ganhos materiais, não se importando em prejudicar quem quer que fosse, além de utilizar em seus trabalhos os irmãos menores em evolução, como os elementais, por exemplo. Então, apesar das torturas terríveis pelo que ele estava passando, vinha cheio de desculpas. Eu não tenho culpa, eu fazia o que os guias mandavam e por aí ia. E, ao mesmo tempo, falava piedade, piedade. Bonifácio explicou e disse para ele próprio: não, isso não é verdade o que você está falando. Você sabia muito bem o que estava fazendo quando sacrificava animais, quando manipulava as forças da natureza para o mal. Isso não foi sem querer, não. Foi por livre vontade e decisão sua. Esse resgate foi bem duro, ele não teve complacência com ele, não. Por quê? Porque ele usou a revelação, que é um instrumento divino de consolo, de ajuda, de amor ao próximo, para espalhar a dor e a angústia. E ele ainda arrastou pequenos irmãos para o erro. E aqui, olha novamente o enredamento, o emaranhamento dos espíritos em suas ações. Ele vagava e corria por mares, florestas, campinas, pelos lugares que ele utilizou para fazer o mal e sofria imensamente. Mas em Deus e suas leis não há condenação eterna. Chegou a hora dele receber ajuda. Então ele ia ter o corpo espiritual limpo daquelas chagas e aqueles odores pútridos que ele tinha, mas muito devagar. Foi dito para ele que a limpeza não podia ser repentina. Por quê? Porque ele tinha feito faltas longas, pertinentes, muito tempo e conscientes. Então, a ajuda também seria devagar. E também porque ele teria que mudar interiormente. Ele teria que mudar seu pensamento, seus sentimentos, suas ações, como o próprio Bonifácio explicou. Ele precisaria se reformular por inteiro, modificar a sua visão de mundo, comandar seu pensamento no sentido da reforma íntima. O Bonifácio diz para ele o seguinte: depois de ser ajudado, ele iria trabalhar no mesmo campo em que ele errou. Então ele falou assim: temos para ti
ordens a cumprir. Deves compreender, porém, que os trabalhos serão da mesma ordem, mas na razão inversa. Formarás nas falanges os que lutam contra a magia negra. Recuperarás dos erros do passado, amparando as vítimas de males semelhantes. Olha só, ele iria desfazer trabalhos de feitiçaria. Ele iria proteger as pessoas vítimas desses trabalhos. Assim, haja justiça divina, forçando, pelo trabalho, o reerguimento daqueles que erraram. E nisso, ela exerce o seu papel evolutivo. E ele recebeu uma advertência, olha só, cuidado para não cair novamente em erro, porque isso é muito comum, ele falou. E a gente deve ter cuidado, gente, com as nossas tendências. São elas que nos dão pistas sobre no que devemos melhorar. E aqui a gente vai fazer uma pausa para uma reflexão. Jesus fundamentou os seus ensinamentos sobre a revelação ou prática mediúnica, para fazer conhecer o mecanismo da vida planetária, a fim de que, aos poucos, nós fôssemos harmonizando os nossos conhecimentos e os nossos trabalhos de maneira prática. Pelas mediunidades praticadas em elevado nível, a gente fica sabendo sobre os planos espirituais, ficamos sabendo como a justiça divina opera, uma vez que podemos conhecer as consequências dos atos praticados, por exemplo, como nós estamos vendo agora aqui, nesse caso do Jonas. No livro, nós temos a seguinte mensagem, olha que interessante. Importa exercitar a revelação, porém dentro do máximo rigor. Isto é, tendo por finalidade a edificação intelecto-moral, o aperfeiçoamento em geral. Não, porém, com fins interesseiros, objetivos degradantes, como infelizmente ocorre com alguns irmãos menos avisados, que atendem a espíritos sem a menor autoridade, que apenas vazam seus próprios defeitos. E aqui vale lembrar a advertência de Jesus, o discernimento dos espíritos. Não cuidai que todos os espíritos sejam de Deus. No sentido de, cuidado, que porta você abre para o plano espiritual? Pode ser uma porta celestial ou pode ser uma porta umbralina, trevosa. Mas outro ponto importante dessa fala é aquilo que o Paulo de Tarso disse lá na Bíblia, que os dons do Espírito Santo, ou mediunidades, são para bem comum, para ajudar o próximo. Mas eu quero destacar uma coisa dessa mensagem, que ela diz assim, que os dons mediúnicos devem servir aos propósitos de edificação interior, de crescimento do espírito, uma vez que a revelação ou mediunidades traz advertências que podem nos colocar no caminho correto de novo. Por exemplo, a gente vai numa sessão e a evidência mostra lá, olha, tal comportamento não é o correto, olha, recomenda-se participar de oração em conjunto, olha, será necessário modificar a forma de pensar, além de trazer outros conhecimentos. Então, nesse contexto, o livro vai advertir que muitos são aqueles que vão nas sessões para perguntar aos espíritos sobre questões só materiais, que alheias ao programa de edificação espiritual. Pretende que os espíritos sejam seus empreiteiros de bens mundanos. Ou seja, as mediunidades, gente, devem ser exercidas para o crescimento interior, para a edificação, ou seja, para ampliar nossos conhecimentos e entendimentos sobre as leis divinas e não para resolver situações do dia a dia que compete a nós decidirmos e escolhermos. Para as questões do dia a dia, a gente deve, em primeiro lugar, procurar os recursos da matéria, médico, remédio, estudos, tudo isso. E claro, podemos sim nos valer do aspecto consolador da revelação. Nós podemos e devemos pedir inspiração, força nas dificuldades da vida, ajuda médica espiritual, outras ajudas espirituais. Tudo isso faz parte da prática mediúnica, porém, sempre acompanhado do empenho na melhora íntima. Não devemos perguntar aos espíritos aquilo que a gente mesmo tem que resolver, tá? Vamos agora ao terceiro caso, que é o caso de uma família de 8 pessoas, todas envolvidas em questão criminosa, olha só, vivida há mais de 200 anos na Espanha. Eles, naquela encarnação anterior, faziam parte de famílias diferentes e se matavam, se trucidavam entre si. Agora, parte daquele grupo inimigo estava encarnado na mesma família, como pai, mãe, filhos, tios, primas, etc. Aí o Bonifácio fala o seguinte, por questões de família se desviaram, por questões de família far-se-ão novos amigos. Então, antes
eles estavam em lados opostos, motivo porque se chocaram, criando karma doloroso. Agora estão ligados por laços de sangue, razão porque lutarão pela harmonização. E nas bases está a lei reencarnacionista, o instrumento de evolução e de redenção. Lei até odiada muito pelos que se dizem ministros de Deus. Pela reencarnação, gente, que é instrumento da justiça divina, os espíritos refazem a sua história, reconstroem seus caminhos e retomam o rumo evolutivo. Olha só o que Oswaldo Polidoro diz em seu livro Evangelho Eterno, que está disponível para download no portal Conhecer para Transformar. Ele fala assim: a reencarnação é a válvula redentora e evolutiva dos espíritos, pois sem ela a justiça divina seria tudo menos justiça divina. Tá? Reencarnação é justiça divina. Essa família tem uma criança pequenininha que está sendo vítima de assédio espiritual de 2 espíritos monstruosos. E esse espírito, que agora era criança pequena, dentro daquele grupo endividado, era a reencarnação de um cruel assassino daqueles tempos. E o sofrimento era tanto que a família procura um centro espírita e aí vai entrar o trabalho dos nossos protagonistas. Gente, olha aqui o perigo da gente julgar a justiça divina. Essa criança agora, pequenininha, bonitinha, fofinha, tinha sido um assassino cruel. Então, e apesar de reconhecerem que tudo está conforme as leis divinas, todos os trabalhadores, tanto os espirituais e os encarnados, ficaram muito penalizados com a situação da família e daquela criança em especial. E aqui fica um alerta para todos nós. Quando temos um espírito em uma encarnação difícil, seja por uma deficiência de qualquer ordem, uma doença crônica dolorosa, ou ainda um caso como esse, lembremos que é uma situação que diz respeito a todos, e não só à família em questão. Quero dizer, ao pai, ao irmão, à mãe, diz respeito à família extensa, e muitas vezes aos amigos mais próximos também, tá? Aquele atendimento foi muito, muito difícil, porque os 2 espíritos que estavam assediando a criança, estavam muito ligados fluidicamente a ela, e havia necessidade de se fazer tudo muito devagar, não podia tirar de repente, sabe? Teodoro contribuiu muito com seus fluidos de encarnado, mesmo depois, gente, de separar dos 2 obsessores da criança, a recuperação tinha que ser muito lenta, não podia tirar os fluidos de uma vez só, né? Ainda ia ficar aqueles fluidos fazendo mal por algum tempo. Eles falam, não podemos fazer isso não, tem que ficar aí um pouquinho. E aí cabe uma reflexão. Muitas vezes, nós procuramos ajuda espiritual esperando verdadeiros milagres, passes de mágicas, e não é bem assim. Demorou para se lesionar o corpo espiritual, a recuperação também será demorada. Por isso, muita paciência e perseverança nos tratamentos espirituais. Sempre devemos ajudar com leituras, orações, águas fluidificadas, bom comportamento e trabalho espiritual. No mínimo, ser um trabalhador encarnado, participando de orações em conjunto uma vez por semana, sem falta, hein? Para doar energias e fluidos que irão ajudar casos como dessa pequena criança, tá bom? E o mentor daquele caso deixa um recado precioso para a gente. Ele fala assim, ninguém nasce na Terra para viver ao acaso ou a esmo. A encarnação significa sagrado compromisso perante as leis de causa e efeito, visando a libertação final, a glorificação pelo desabrochamento dos valores internos. Ou seja, gente, viver a vida, se divertir, ir na balada, tudo bem com isso. Mas lembrar que o propósito da encarnação é desabrochar o Deus interno que somos. Infelizmente, porém, a grande maioria esquece os sagrados compromissos assumidos, relegando para planos inferiores os deveres de ordem moral. A criatura chafurda, que se mancha na carne, escraviza-se aos vícios, entrega-se aos domínios temporais. Viver apenas pelos bens da matéria, sem pensar nas questões espirituais, é desperdiçar uma encarnação, como a gente disse lá no primeiro episódio. Mas vamos nos lembrar de que as glórias divinas aguardam a todos nós. Por isso, cabeça erguida e força no trabalho e na prática amorosa entre nós, irmãos que somos.
Nós vamos terminar esse episódio com uma mensagem de esperança lindinha, lindinha, e de motivação de Bonifácio ao Teodoro. Ele fala assim para o Teodoro: o céu está dentro de cada um de nós, porque somos todos herdeiros de glórias e potencial, glórias que devemos despertar a fim de nos tornarmos livres e poderosos. No próximo episódio, o próximo e último episódio, eu já estou triste, que vai ser o último, tá bom? Nós vamos ver como Teodoro, a sua mãe e a senhora Alzira foram recebidos no plano espiritual após os desencarnes. Você não vai perder esse episódio, né? Lembre-se, se inscreva no canal, dá um like, aciona o sininho e compartilhe o canal, os episódios, todo o conteúdo com seus amigos e familiares. Pode ser esse o seu trabalho espiritual. Quem sabe? A gente não sabe. E você também pode ganhar esse livro. Basta mandar um pedido no WhatsApp 11 9 11 32 0077. Vou repetir. 11 9 11 32 0077. É um presente muito carinhoso nosso do canal Conhecer para Transformar para você. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Estou te aguardando ansiosamente, tá bom?